Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Quero trazer hoje uma pequena reflexão no livro de Daniel, capítulo 6. Podem ler do 7 ao 24, mas eu vou ler apenas o 16 e do 19 ao 23. Eu quero dar um tema, reflexão. O tema da reflexão é: os leões queriam carne, mas Daniel só tinha joelhos. Daniel 6, do 7 ao 24. Mas vou ler apenas o 16 e do 19 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. 19 diz assim: Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivos, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Ele não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus, e também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Daniel foi um judeu de linhagem nobre. A Bíblia diz que Daniel foi um judeu de linhagem real. Daniel foi o quarto dos chamados profetas maiores na Bíblia. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Tudo que sabemos sobre Daniel, sabemos pelo livro que tem seu nome no Antigo Testamento. A gente sabe que Daniel foi levado cativo para a Babilônia em aproximadamente 605 a.C., quando Judá foi sitiada por Nabucodonosor. E foi na Babilônia cativo que Daniel se destacou. Na Babilônia, a Bíblia diz que Daniel foi educado para o serviço babilônico, sendo instruído sobre língua, cultura, literatura e civilização dos caldeus. Na verdade, Daniel foi educado para servir ao rei. Mas como Daniel servia outro rei e disso não abria mão, aconteceu algumas divergências. Toda a história desse servo de Deus chamado Daniel aponta para os banquetes que o mundo oferece, os manjares que o mundo oferece. E os manjares que o mundo oferece é só carne. Veja, a primeira mesa que Daniel rejeitou foi servida porque o rei determinou a toda a sua corte pagã que os jovens deveriam comer da mesma mesa que ele. A comida que era servida em sua mesa também era servida na mesa dos jovens. Mas a Bíblia diz que Daniel determinou em seu coração não se contaminar com os manjares da mesa do rei. E junto com Daniel, 3 jovens também decidiram não se contaminar com aqueles manjares, a saber, Ananias, Misael e Azarias. Esses 3 ossos passaram a se chamar de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Também Daniel teve seu nome mudado para Belsazar. E a Bíblia diz que Daniel, junto com esses 3 jovens, propôs ficar só no legume e água. E Deus se agradou tanto que deu a eles, além do aspecto bonito, conhecimento e inteligência em todos os campos do saber. Mas a Daniel, a Bíblia diz que além disso, Deus deu também o entendimento em toda visão de sonhos. Ou seja, Deus deu a Daniel o dom da interpretação de sonhos. Repito, toda a história de Daniel está apontando para os banquetes, os manjares que o mundo oferece. Na primeira mesa, no primeiro caso, rapidamente relatei, a primeira mesa foi posta, mas Daniel não aceitou com ela se contaminar. Os manjares da mesa do rei Daniel dispensou. No segundo caso, o inimigo, que é especialista em emitir decreto, ele emitiu um decreto para impedir o povo de orar. Quem orasse a qualquer Deus que não fosse o rei, essa pessoa seria jogada na cova dos leões. Daniel primeiro não aceitou os manjares da mesa do rei,
A carne da mesa do rei Daniel não aceitou. Mas se agora ele orasse, ele é que seria a mesa, o manjar, a carne, a comida dos leões. Fizeram isso porque eles pensaram, do mesmo modo que leão não vive sem carne, Daniel não vive sem orar. Eles pensaram, esse Daniel não é dado à carne, não aceitou os manjares da mesa do rei. Ele não aceitou a carne da mesa do rei, mas ele não vive sem orar. Todo dia a gente vê ele orando 3 vezes ao dia, então ele vai orar. E se ele orar, a carne vai chegar na mesa dos leões. Foi assim que eles pensaram. Os leões, nessa história de Daniel, é uma representação figurativa de Satanás, porque tanto os leões como Satanás gostam de carne. E isso lhe é oferecido sempre. Quando um leão abate uma presa, um exemplo, ele nunca começa a comê-la pelos joelhos. Não, ele começa comendo por onde tem mais carne, porque joelhos não tem carne, só tem couro. O leão mata porque precisa da carne para viver. Ao contrário, nós, para viver bem com Deus, é que precisamos matar a nossa própria carne. E é exatamente isso que Daniel fazia, orando 3 vezes ao dia. Porque só se mata a carne com o lugar que menos tem carne. Só se mata a carne com os joelhos. E joelhos não tem carne, só tem couro. É por isso que o leão, que precisa da carne, não mata um búfalo mordendo nos joelhos. Não, nunca ouvi dizer. Ele mata mordendo onde tem carne, na garganta, até sufocar a sua presa, garantindo assim a sua refeição. Porque Satanás fareja carne. Satanás não gosta de joelho. Porque joelho não tem carne, só tem couro. É por isso que Satanás não gosta de casa que tem joelhos no chão. Ele só vai se tiver carne. Porque tanto os leões como Satanás gostam de carne. Toda vez que eu falo de joelho, é claro, eu estou falando de oração, porque é de joelhos que se ora. Então, se eu falo de joelhos, eu estou falando de oração. Joelhos emagrece. Quem vive de joelhos emagrece demais na carne. É por isso que Satanás não escolhe como refeição quem vive de joelhos, porque tanto os leões como Satanás gostam de carne, não gostam de joelho. Joelho só tem couro. Por isso Satanás até hoje, de várias formas, tem emitido decretos para impedir o povo de orar. Por quê? Porque a falta de joelhos e de oração aumenta a produção de carne. Quando o povo não ora, há uma engorda na carne. Porque Satanás sabe que se o povo orar de joelhos no chão, ele passa fome. A oração de joelhos no chão gera uma escassez de carne. Por isso Satanás não gostam, porque tanto os leões como Satanás gostam de carne. E então tudo aquilo que hoje te impede de orar é um decreto de Satanás contra a tua vida. Seja o que for que tem te impedido de orar, se livra dele, porque é um decreto de Satanás para impedir tua oração. Porque vai ser sempre assim. Satanás vai sempre emitir um decreto e ficar lá na sua mesa esperando a carne chegar. A mesa de Satanás é cova. A mesa de Satanás é sepultura. A mesa dele é catatumba. A tática dele é sempre assim, ele emite um decreto para distrair o povo de joelhos orar, aí o povo não ora, engorda na carne e ele fica lá sentado esperando a carne chegar. Porque o inimigo de nossas almas sabe que menos oração, mais carne são. Mas quando Daniel chegou na cova dos leões, os leões nem viram carne nele. Daniel era só joelhos, e joelhos não tem carne, só tem couro. Daniel abria as janelas da oração e Deus fechava a boca do leão. Esse combinado permanece até hoje. Em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, está escrito: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Ou seja, ele anda procurando carne para comer. Só tem um jeito dele passar longe da sua casa, é se lá tiver joelhos. Porque tanto os leões como Satanás gostam de carne, não gostam de joelhos. Joelho não tem carne, só tem couro. Que essa palavra possa fazer morada no seu coração, e até a próxima, em nome de Jesus.